بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar, e aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah, e o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e as piores coisas são as invenções na religião. E todas as invenções na religião são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas acerca da descrição da oração. Aulas que são baseadas neste livro do Sheikh Al-Albani, rahimahullah, intitulado Talkhisu Sifati Salati an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha. O resumo da descrição da oração do profeta sallallahu alayhi wa sallam, desde o takbir até às saudações finais, como se te o ouvisses. E o autor, o Sheikh Al-Albani, rahimahullah, disse o seguinte: a leitura depois da Suratul Fatiha. A leitura depois da Suratul Fatiha, isto é, durante a oração. Depois da leitura da Suratul Fatiha, há uma outra leitura, e é desse ponto, dessa questão, que o Sheikh nos vai falar já a seguir. E disse, rahimahullah, faz parte da sunnah, isto é, não é obrigatório, faz parte da sunnah de ler depois da Suratul Fatiha uma outra sura ou alguns versículos. E isto durante as duas primeiras unidades de oração. E isto durante as duas primeiras unidades de oração, até mesmo durante a oração mortuária, até mesmo durante a oração fúnebre. Então aqui o autor, rahimahullah, nos diz que faz parte da sunnah, e aqui o sentido faz parte da sunnah quer dizer que não é obrigatório, e como foi dito em aulas anteriores, na tradução de outros livros, é que o termo sunnah pode ser utilizado como aquilo que não é obrigatório, aquilo que é recomendável de fazer. Podemos dizer aquilo que é oposto à obrigação. Aquilo que é oposto à obrigação, entre parênteses, no sentido que é oposto, quer dizer que aquilo que não é obrigatório, aquilo que não é obrigatório, pode ser definido como sunnah. Geralmente é um termo utilizado pelos sábios da jurisprudência, a fim de distinguir
al-wajib, aquilo que é obrigatório, daquilo que não é obrigatório e que é unicamente mustahab, que é recomendável. Mas como dissemos também em aulas anteriores, que é que isto não quer dizer que a sunnah, de maneira geral e global, seja toda unicamente recomendável e não obrigatória, como foi esclarecido, que é que há questões, assuntos na sunnah que são obrigatórios e outros que são recomendáveis. Quer dizer que faz parte da sunnah aquilo que é obrigatório e aquilo que pode ser também somente recomendável e não obrigatório. Este ponto foi esclarecido de maneira detalhada no outro livro, que é a Sunnah e a Bid'ah, ou a Sunnah e a inovação e os seus efeitos na comunidade. Foi um livro de manhaj, de metodologia que foi traduzido, penso, há 2 ou 3 anos. E esse livro está disponível, que seja no site, como também no canal de YouTube. E aquele que deseja voltar a esse livro pode fazê-lo bi'idhnillah facilmente. Então aqui o sentido de faz parte da sunnah quer dizer que não é obrigatório de ler uma outra sura depois da Suratul Fatiha, durante a oração. Repito aquilo que disse o Sheikh. Faz parte da sunnah de ler depois de Suratul Fatiha uma outra sura ou alguns versículos. Então aqui o autor nos diz que é recomendável de ler depois da Fatiha uma sura ou alguns versículos. Então a pessoa tem a escolha de ler uma sura ou de ler apenas alguns versículos de uma sura. E isto durante as 2 primeiras unidades de oração. Quer dizer, no caso da oração de Al-Fajr, que só tem 2 unidades, como sabemos todos, é lida a Suratul Fatiha e uma outra sura que seja na primeira unidade como na segunda. Aqui o autor se refere à oração de Al-Dhuhr, por exemplo, na qual nas 2 primeiras unidades de oração se lê Al-Fatiha e uma outra sura ou alguns versículos de uma sura. Aqui é a este ponto que se refere e a estas orações que se refere o autor aqui. E nas 2 últimas unidades da oração é lida unicamente Suratul Fatiha, mesmo se é permitido de ler uma outra sura ou alguns outros versículos, mesmo nas 2 últimas unidades das orações de 4 unidades, como vai ser visto mais tarde. Este ponto vai ser visto mais tarde, mas aqui, visto que falamos deste ponto, podemos lembrar já que é permitido de o fazer às vezes. Até faz parte da sunnah de ler às vezes uma sura, além da Al-Fatiha, na terceira e na quarta raka'ah das unidades de 4 raka'at, de 4 unidades. Então aqui o autor diz que isto durante as 2 primeiras unidades. Aqui o autor fala unicamente das 2 primeiras unidades da oração de Al-Dhuhr, da oração de Al-Asr, Al-Maghrib e também Al-Isha. E até mesmo, e o autor aqui nos diz que até mesmo na oração mortuária, na oração fúnebre, isto é, a oração que é feita sobre o morto ou os mortos, se são vários. E como sabem todos, na oração mortuária é lida Suratul Fatiha. Suratul Fatiha é lida, se lê Suratul Fatiha na oração fúnebre. E aqui o autor nos diz que
depois da Surat al-Fatiha, também é permitido, também é recomendável ler uma outra sura. Mesmo se aquilo que é obrigatório é de ler a Surat al-Fatiha. De ler Surat al-Fatiha. E é esse o sentido de ser recomendável. Quer dizer que Surat al-Fatiha é obrigatório de a ler, como foi dito nas aulas anteriores. Como foi dito nas aulas anteriores. Mas também é permitido e faz parte da sunnah, é recomendável, é bastante recomendável ler uma outra sura ou um outro versículo ou alguns versículos nas duas primeiras unidades de oração das orações que comportam que têm mais do que duas unidades de oração, que é o caso de al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib e também al-Isha. Depois o autor diz: e a leitura depois da Surat al-Fatiha deve ser umas vezes longa e outras vezes curta. Aqui o autor nos fala da forma dessa leitura depois de Surat al-Fatiha. Aqui estamos a falar da leitura depois de Surat al-Fatiha, que deve ser umas vezes longa e outras vezes curta. Deve ser curta durante a viagem. Volto à tradução das palavras do Sheikh, que diz que esta leitura deve ser curta durante a oração daquele que está a viajar, da pessoa que está a viajar. Deve ser curta também em caso de tosse, no caso em que a pessoa está com tosse e que tem dificuldade a ler, a recitar. E também será curta em caso de doença, em caso de doença, que a pessoa esteja doente, ou logo que uma criança chora, Isto é, imaginemos que o imam, o líder da oração em congregação, está a liderar a oração e que houve uma criança a chorar atrás dele. Imaginemos que a criança está com a sua mãe e que esta criança chora. Então, neste caso, convém ao imam de diminuir a sua leitura, de fazer de maneira que a sua leitura seja mais curta, a fim que a sua mãe se possa ocupar da criança. Isto é, que a mãe da criança que está a chorar se possa ocupar da criança. Os outros casos é óbvio que seja em caso de tosse ou de doença. E em relação à viagem, também a pessoa geralmente logo que está a viajar está com pressa e, aliás, como sabemos todos, a pessoa que está a viajar faz a oração reduzida, faz al-Qasr, e até pode fazer al-Jam', pode fazer a oração reduzida e pode reunir entre as orações de al-Dhuhr e al-Asr, e também pode reunir entre as orações de al-Maghrib e al-Isha. Então, é claro que também não vai fazer uma oração muito longa, vai fazer mais curta. Então aqui o autor, rahimahullah, nos mencionou exemplos nos quais as orações são mais curtas. E depois, e obviamente, aparece daqui desta palavra que logo que a pessoa está bem de saúde, ou logo que a pessoa está residente,
e logo que não está ninguém de cansado e de idade, ou que nenhuma criança está a chorar, a pessoa pode fazer a recitação ou a sua leitura depois de Surat al-Fatiha um pouco mais longa, mas sem exagero, mas sem exagerar, pois, como vai dizer o Sheikh logo a seguir, logo vai falar deste ponto, há pessoas que, sobretudo na oração em congregação, estão com pressa e têm obrigações, têm necessidades, têm deveres na sua vida, e o imam, e aqui estou a falar bem do imam, do líder que lidera a oração em congregação, tem de ter cuidado, porque atrás dele há outras pessoas que estão a orar e cada um deles tem obrigações na vida. Por isso o imam, o líder na oração em congregação, não deve fazer a oração muito longa. Nem muito longa, nem muito curta. Tem de fazer de acordo com a sunna, como o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. Nem excesso, nem diminuição. Quanto à pessoa que lê, que está a orar sozinho, a rezar sozinho, então a pessoa pode fazer como quer, pois não está ninguém atrás dele, ninguém depende da sua oração. Depois o autor disse: e a recitação também difere em função das orações. A recitação, a leitura do Alcorão depois da Surat al-Fatiha, também difere em função das orações. Por exemplo, a leitura na oração de Al-Fajr, é, em relação às outras orações obrigatórias diárias, é mais longa. A oração mais longa, isto é, na qual a leitura é mais longa, depois da Surat al-Fatiha, é na oração de Al-Fajr. É na oração de Al-Fajr. Então, a recitação de uma outra sura depois de Surat al-Fatiha na oração de Al-Fajr é mais longa em relação às outras orações obrigatórias diárias. Depois é a leitura da oração de Al-Dhuhr. Então a mais longa é a leitura na oração de Al-Fajr. Depois é a leitura na oração de Al-Dhuhr. Mesmo se é em voz baixa, a leitura nas duas primeiras unidades de oração da oração de Al-Dhuhr são longas. A sunnah é que a leitura seja longa. Depois, a oração de Al-Asr e também de Al-Isha. Aqui o autor, rahimahullah, nos colocou a oração de Al-Asr e a oração de Al-Isha ao mesmo nível em tempo de tamanho. Em tempo de tamanho da leitura depois de Surat al-Fatiha. Depois de Surat al-Fatiha. Quer dizer que a leitura depois de Surat al-Fatiha na primeira e na segunda raka'ah, na primeira e na segunda unidade de oração, na oração de Al-Dhuhr e na oração de Al-Isha, é mais ou menos do mesmo tamanho. E depois a recitação na Surat al-Maghrib, na oração de Al-Maghrib. Então a mais longa é a oração de Al-Fajr e a mais curta é a oração de Al-Maghrib. A recitação mais longa é na oração de Al-Fajr e a recitação mais curta é na oração de Al-Maghrib. E o autor disse que isto é aquilo que é o mais predominante. O mais predominante é esta forma de fazer.
Esta é a forma mais predominante, mas pode haver exceções, como foi relatado na Sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. E aqui não vamos dar mais detalhes e ficamos por aqui em relação a esta questão. Depois o autor disse: e a leitura durante a oração da noite, e este é mais um acrescento do autor, a oração da noite é bem mais longa que todas as outras. E aqui se trata da oração voluntária e não obrigatória. Aqui o autor se refere à oração da noite, isto é, Qiyam al-Layl, a oração que não é obrigatória, que é esta oração que pode ser feita entre a oração de Al-Isha, quer dizer, depois da oração de Al-Isha, até a oração de Al-Fajr. Entre Al-Isha e Al-Fajr é o momento no qual a pessoa pode fazer, e é mesmo aconselhado, é recomendável, de fazer Qiyam al-Layl, de fazer a oração da noite. Então a recitação ou a leitura do Alcorão depois da Surat al-Fatiha na oração da noite é muito mais longa que as orações do dia, e obviamente a oração da noite geralmente a pessoa faz sozinho, não tem ninguém com ele, então pode fazer a oração bem longa, exceto durante o mês de Ramadã, no qual as pessoas fazem a oração da noite em congregação, é o que se chama Salat al-Tarawih. Nesse caso, geralmente os líderes das mesquitas têm um programa e geralmente não é muito longo, para que as pessoas possam assistir e que todos possam beneficiar dessa oração. E geralmente nas 10 últimas noites, geralmente é um pouco mais longa e até pode ser a maior parte da noite. Enfim, este é um ponto que também necessita mais esclarecimento, mas aqui não é o momento para o fazer. Depois o autor diz: e a Sunnah, e aqui mais uma vez o autor disse e a Sunnah, quer dizer que é recomendável e não obrigatório, e a Sunnah é de prolongar a leitura na primeira unidade de oração mais do que na segunda. A Sunnah é recomendável, quer dizer que a forma de fazer do profeta sallallahu alaihi wasallam é que prolongava mais a primeira unidade de oração, a leitura na primeira unidade de oração, que a segunda. Então, a primeira unidade de oração em todas as orações geralmente é mais longa que a segunda. É mais longa que a segunda. Por exemplo, a pessoa na primeira unidade de oração lê Surat al-Fatiha e depois lê uma sura. Então a sura que vai ser lida na primeira unidade é maior, é mais longa que a sura que vai ser lida na segunda unidade de oração. E esta é a forma de fazer em todas as orações. Depois o autor disse: e a leitura nas duas últimas unidades de oração são mais curtas que as duas primeiras, de mais ou menos metade. Aqui o autor nos fala das duas últimas unidades de oração, quer dizer, na oração de Al-Dhuhr, Al-Asr e também de Al-Isha, são mais curtas que as duas primeiras, de metade. E como dissemos há poucos, nas duas últimas unidades de oração, geralmente a pessoa recita ou lê unicamente Surat al-Fatiha. Mas é autorizado de vez em quando, às vezes, ocasionalmente, de ler pequenas suras do Alcorão, ou, melhor dizendo, curtas suras do Alcorão, porque o Alcorão não tem pequenas suras, mas tem curtas suras. As suras do Alcorão são todas grandes, mas em termos de tamanho há umas que são mais curtas e outras que são mais longas. Então o termo curto e longo é mais apropriado para falar das suras do Alcorão.
Depois o autor passa a outro assunto, dizendo a leitura de Surat al-Fatiha em cada unidade de oração. A leitura da Surat al-Fatiha em cada unidade de oração. Então aqui tiramos deste título, deste tópico, que a leitura da Surat al-Fatiha deve ser feita em cada unidade de oração. Se a oração tem 2 unidades, tem de ser lida nas 2. Se tem 3, tem de ser lida nas 3. E se tem 4, tem de ser lida nas 4 unidades. Depois o autor disse, é obrigatório, reparem bem neste termo, é obrigatório de ler al-Fatiha em cada unidade de oração. Em cada unidade de oração. Depois o autor volta a falar do ponto que foi mencionado anteriormente, dizendo, e faz parte da sunnah de ler ocasionalmente, isto é, às vezes e não sempre, depois de al-Fatiha, depois da leitura de al-Fatiha, nas 2 últimas unidades de oração, uma sura curta ou alguns versículos. Este ponto o mencionei antes de o ter mencionado aqui o Sheikh, mas aqui chegou o momento de ler aquilo que disse o Sheikh, que é permitido, e aliás faz parte da sunnah, é recomendável de ler ou de recitar ocasionalmente, às vezes, e não sempre, reparem bem, não sempre, de ler depois da leitura de Surat al-Fatiha, na segunda e na terceira, na terceira e na quarta, unidades de oração das orações, uma outra curta sura ou alguns versículos. Quer dizer que a pessoa na primeira e na segunda lê Surat al-Fatiha e uma outra sura ou alguns outros versículos, como foi dito anteriormente. E nas 2 últimas unidades de oração, geralmente, lê unicamente Surat al-Fatiha e não lê uma outra sura nem outros versículos. Mas ocasionalmente a pessoa pode ler uma sura curta depois de al-Fatiha na segunda e também na terceira e na quarta unidade de oração, das orações de 4 unidades. Isto é aquilo que disse o autor. Depois o autor disse, e é proibido ao imam de prolongar a recitação ou a leitura mais do que foi relatado na sunnah, pois isso prejudica os idosos, os doentes, as mulheres que têm um bebê, que têm crianças, ou aqueles que têm uma ocupação, uma necessidade qualquer. Este também foi um ponto que mencionei anteriormente, há poucos, mas aqui o autor o mencionou, dizendo que é proibido, e aqui estamos a falar do líder da oração em congregação, do imam, é proibido ao imam de prolongar a recitação mais do que foi relatado na sunnah, isto é, o imam não deve fazer a oração muito longa, mas deve sim seguir a sunnah, a forma de fazer ou a forma de recitar do profeta sallallahu alaihi wasallam na oração em congregação. E o autor, rahimahullah, nos dá a razão pela qual é proibido ao imam de prolongar a recitação mais do que foi relatado na sunnah. Pois, esta é a razão é que isso prejudica os idosos, as pessoas idosas que vêm orar, que vêm a rezar em congregação. Geralmente as pessoas idosas têm menos capacidade que aqueles que são jovens. Então não podemos prolongar muito a oração. Mas também os doentes. Há doentes que vêm fazer a oração em congregação. Então a pessoa, o imam, não deve prolongar muito não deve prolongar demasiado a sua oração. Mas também as mulheres. Há mulheres que assistem
à oração em congregação. Isto é permitido de acordo com certas e determinadas condições, que é que se vista corretamente, isto é, que esteja coberta com um jilbab e que esse jilbab responda às condições do jilbab e também que não esteja perfumada. Então a mulher que não está perfumada e que está coberta com o jilbab pode fazer a oração em congregação, mesmo se a oração em sua casa é melhor e mais recompensada. Mas é permitido. A mulher pode fazer a oração na mesquita com o grupo em congregação e não lhe podemos proibir de o fazer. Não podemos proibir às mulheres de irem fazer a oração em congregação. Mas se elas quiserem fazer a oração em congregação, é permitido. Elas podem ir com a condição de estarem cobertas e de não estarem perfumadas. Então, o facto que a mulher venha fazer a oração em congregação, se tiver, por exemplo, um bebê, uma criança pequena, um bebê ou uma criança, essa mulher, obviamente, vai trazer consigo a sua criança. Mas pode acontecer que a criança chore, como vimos inicialmente nesta aula. A criança pode chorar ou pode estar um pouco irrequieta, impertinente e necessita da atenção da mãe. Então, nesse caso, se o imam estiver a fazer a oração, a liderar a oração, e que houve uma criança chorar, por exemplo, então deve fazer a oração mais curta, a fim que a mulher se possa ocupar da sua criança. Mas também todos aqueles que têm necessidades de ocupações. Os homens rezam na oração em congregação, rezam as orações obrigatórias em congregação, mas os homens geralmente têm trabalho, têm obrigações, têm necessidades, e nas orações obrigatórias, geralmente antes da oração têm trabalho, depois da oração têm trabalho, por exemplo, então não convém de a fazer longa. Ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.